Olá! Na análise de dados, normalmente a gente vai procurar agrupar os dados que a gente tem, as instâncias dos dados que a gente tem, em alguns grupos. Por exemplo, agrupar os hábitos de consumo de consumidores, agrupar diferentes documentos em grupos, agrupar tweets por assuntos diferenciados. E um dos algoritmos que a gente pode usar para fazer isso daí é o algoritmo de aprendizado não supervisionado chamado K-means. Vamos tentar fazer um tutorial agora para demonstrar o funcionamento do K-means. Aqui no Orange, a gente pode usar esse Paint Data aqui para criar grupos dummies, né, de agrupamentos de informações. Vamos criar então 3 grupos de informações aqui. Nosso próximo passo aqui no Orange é encontrar o algoritmo que a gente quer usar, que é o K-means, e conectar ele com nossos dados ali. Vamos juntar aqui no algoritmo o tipo de visualização que a gente quer, que vai ser um scatter plot, né? Um scatter plot. Vamos visualizar nossa janela de dados aqui, janela do scatter plot. A gente vê que o K-means consegue achar bem direitinho aqui os 3 grupos, né? Vamos botar aqui que ele agrupa por faz os clusters por coloca a cor nos clusters, né? A gente pode ver que a gente pode organizar, tentar ele achou automaticamente, né, os 3 grupos aqui, ele sugeriu 3 grupos aqui, mas a gente pode colocar, por exemplo, vamos tentar encontrar 2 grupos só. A gente vê que ele encontra 2 grupos, né? Mas esse daí certamente não é o ideal do que a gente está querendo. A gente está querendo que ele encontre 3 grupos. Ele tem esse outro algoritmo interno dele aqui, que é o score de silhouette, que ele já sugere qual é a melhor quantidade de grupos que a gente tem que fazer. Quanto maior o score aqui, melhor a quantidade que a gente tem que escolher. Então aqui no caso ele coloca 0.89 para 3, ele está certo até nesse caso aqui, né? Se a gente criasse mais dados aqui, por exemplo, se fizesse mais um grupo de dados aqui, ele encontra também. Ele acaba sugerindo que sejam 4 grupos para o K-means, né? Olhando assim, parece que o K-means sempre acerta os grupos, né? Se a gente coloca mais grupos aqui, ele continua acertando os agrupamentos, né? Mas a gente pode ver que se a gente tentar fazer alguns agrupamentos com outras formas, ele já não vai encontrar tão bem assim os grupos. Ó, se a gente colocar aqui tipo um smile, né? 2 olhinhos e a boquinha. Ele ainda assim tenta dividir o grupo de baixo aqui, que qualquer outra pessoa que fosse olhar iria dizer que isso aqui é um grupo só, né? Ele tenta dividir em 2. Essa é uma das desvantagens do K-means. Ele funciona melhor para dados bem agrupados, normalmente em formas esféricas, sejam elas esferas de n dimensões, né? Aqui no Origin a gente pode usar também dados reais, né? Eles têm disponível aqui pelo menos o da Iris, aquele dataset bem conhecido, né? Vamos linkar ele de novo aqui com o K-means e ver como é que ele se comporta, usando de novo o scatter plot. A gente já pode ver até aqui no começo, antes de mostrar os dados, que ele não está muito bom, né? Ele usando esse score de silhouette aqui, ele sugere 2 grupos só. Se a gente for olhar aqui no scatter plot, colocando a cor como sendo os grupos da Iris, né? E colocando o label como os clusters que ele criou, a gente vê, né? O grupo 1 até ele mais ou menos acerta, né? O da Iris setosa.
mas Iris versicolor e Iris virginica ele acaba colocando os dois no mesmo grupo só. Se a gente for aqui no caminhos e daí ajustar manualmente para 3, daí ainda assim a gente vê que tem alguns que ele erra aqui, né? Por exemplo, o verdinho aqui ele coloca como cluster 3, o vermelho como cluster 3. Os azuis estão todos no cluster 2, ele continua acertando. Mas o da Iris virginica e o da Iris versicolor ele se perde em alguns poucos, né? Vamos dizer que o Iris versicolor que seja o cluster 1, cluster 3, desculpa. A gente acaba tendo alguns poucos clusters 1 aqui marcados como sendo versicolor também. E alguns da virginica, que seriam cluster 1, a gente acaba tendo alguns clusters 3 marcados aqui também. Para tentar entender melhor como realmente o K-means funciona, o Orange possui uma ferramenta de um K-means interativo que é bem interessante. Então vamos criar de novo aqui o nosso dataset fictício aqui, com 3 dados, 3 grupos, né? E linkar ele com o K-means interativo. Vamos abrir aqui então o K-means interativo, deixar aberto nossos dados, e eu coloquei aqui o pseudocódigo de como que funciona o K-means, né? Então, a primeira coisa, definir o número de clusters. Aqui a gente tá deixando o K-means definir automaticamente ali por aquele algoritmo, um algoritmo secundário, né, que é o Silhouette, o número de clusters que é 3. Depois a gente pode fazer um experimento aqui tentando mudar o número de clusters. O segundo passo é definir aleatoriamente um centroide para cada cluster, que é isso que ele faz quando a gente clica aqui em randomizar. Então, no caso aqui, ele criou esses 3 centroides aqui e associou cada ponto de dado com o centroide mais próximo. Que é isso que tem que fazer, né? Calcular para cada ponto o centroide menor a distância, que é o terceiro passo. E no quarto passo, a gente vai reposicionar o centroide. A gente vai tirar esse centroide daqui e vai colocar ele para uma nova posição, que vai ser a média da posição de todos os pontos do cluster. Então a gente vai pegar a posição de todos que são verdinho aqui, vai colocar a média de distância, vai colocar esse centroide aqui no meio, o azul provavelmente vai vir aqui para o meio, e o vermelho acho que vai ficar mais ou menos por aqui. Então a gente recomputa os centroides aqui. A gente ainda está na segunda iteração e ainda está errado, né? No algoritmo a gente vai repetir os passos 4 e 5 até a gente obter uma convergência na posição dos centroides. Então vamos fazer de novo aqui mais uma vez. Dessa vez ele encontrou aqui. Se a gente der mais uma vez, ele coloca bem no meio. Se a gente fizer mais uma vez, ele não faz mais nada. Ele já encontrou os 3 melhores centroides. A gente pode tentar fazer de novo aqui. Acho que esse aqui é uma simulação que... Ah, não. Isso que já na segunda vez ele encontra, né? Mas pode acontecer situações... Como a localização do centroide inicial é uma posição randômica, né? Eventualmente, se começar numa posição não muito boa... Por exemplo, se a gente tivesse encontrado esse centroide aqui no meio desses 2 grupos aqui, e os outros 2 centroides tivessem sido aleatoriamente colocados aqui, quando a gente... Esse aqui seria o primeiro passo, né? Definir aleatoriamente o centroide para cada cluster. A gente tentar computar novamente, ele deu uma ajustada aqui no ponto, mais uma vez ajustou mais um ali, ajustou mais uma vez, e agora não fez mais nada, ele já encontrou os 3 grupos para ele, né? Mas não eram os 3 grupos que a gente queria que ele tivesse encontrado. Então a gente viu nesse tutorial aqui que o K-means ele é muito bom para encontrar grupos, mas eventualmente ele vai acabar não encontrando o que a gente queria, ou não vai encontrar grupos ideais, porque tem essa colocação aqui dos centroides que inicialmente é aleatória. Isso aí pode acabar prejudicando o funcionamento do algoritmo. Muito obrigado.